Não há nenhum manuscrito, nenhum achado que comprove isso que o professor falou. Isso é tradição da igreja. Nós não temos comprovação histórica. Agora, do grego, nós temos mais de 5.700 manuscritos que foram achados, que tem 98% de perfeição. E a Peshita não é aramaico, a Peshita é siríaca. Então, a tese do nobre professor caiu por terra. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, faça sua inscrição e nos ajude a crescer. No vídeo de hoje, você acompanhará um trecho de um debate entre um católico e um protestante. O professor Lucas e o pastor Marcelo Hebraísta discutem uma das questões mais debatidas da história do cristianismo: existe fundamentação bíblica para a prática do papado? Ouça atentamente os argumentos apresentados por ambos os lados, analise as evidências e, ao final, deixe a sua opinião nos comentários. Agora, vamos ao vídeo. Hoje é um tema muito interessante, pouco falado, eu vejo que é um tema pouco falado, mas de suma importância para o conhecimento dos irmãos aí, dos cristãos. Mas vamos lá então, vou pedir aqui, Fabiano, em vez de colocar 2 minutos, colocar 3 minutos, não pode colocar 4 minutos, vou dar um tempo a mais aqui para a prédica aqui, para que as considerações iniciais de cada um, 4 minutos aqui, onde vocês poderão responder essa pergunta e colocar os porquês aqui, se o papado é bíblico, sim ou não, e o porquê vocês consideram que sim ou que não. Começar com você, professor Lucas. E aí, Perfeito. O papado é bíblico? Vamos lá então, pastor. Em primeiro lugar, vamos conceituar o que é papado, qual é o objeto da nossa discussão. O papado diz respeito ao cargo de chefia da Igreja Universal, divinamente instituído por nosso Senhor Jesus Cristo e conferido pela primeira vez ao apóstolo Pedro. Pedro foi bispo e exerceu o episcopado por último na cidade de Roma. Roma, portanto, a sé romana é a sé de Pedro e acaba herdando essas prerrogativas primaciais do apóstolo Pedro. Esse papado ele foi acreditado e foi professado pela Igreja Universal desde a mais terna idade do cristianismo primitivo. E ele tem base bíblica, base escriturística, principalmente tripla. Qual é a primeira? Mateus 16:18, que é a base bíblica mais clássica sobre o assunto, que a gente já está mais acostumado a versar, que fala, ele muda, nosso Senhor, né, Deus encarnado, muda o nome de Simão para pedra, para Cefas, e fala, tu és Cefas, e sobre esta Cefas edificarei a minha igreja, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares será desligado no céu também. E depois, além de Mateus 16:18, nós temos Lucas 22, do 31 ao 32, onde nosso Senhor promete a infalibilidade ao apóstolo Pedro e também institui um ofício singular a São Pedro de confirmar a fé de toda a igreja, confirmar a fé de todos os apóstolos. Quando ele diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos tentou peneirar como trigo. Ou seja, vos tentou peneirar como trigo a fé dos apóstolos, não apenas de São Pedro. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não falhe, para que a tua fé não desfaleça, uma fé infalível. E tu, uma vez convertido, confirma aos teus irmãos. Portanto, aqui a promessa de Cristo é de que a fé de São Pedro não pode falhar no ato de confirmar a fé da Igreja Universal, no ato de confirmar a fé dos demais apóstolos. A nenhum outro apóstolo, pastor, foi dado o ofício singular de confirmar a fé de todos os demais. Isso mostra uma singularidade do ofício petrino, o que nós católicos entendemos como primazia, como o que mais tarde a gente vai chamar de papado, primazia do bispo de Roma. Por fim, a gente vai ter Cristo, no Evangelho de São João 21:15, afirmando para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele fala isso 3 vezes, justamente porque, sendo Cristo o pastor universal de João 10, um só pastor, um só rebanho, Cristo institui o seu vigário. O que significa vigário? Representante. Ele não atua em nome próprio, mas ele atua em nome de Cristo. Porque, sendo Cristo o pastor, Cristo dá essa atribuição, pastorear todo o rebanho cristão, apenas ao apóstolo Pedro. É claro, Cristo continua sendo o pastor invisível, mas ele próprio, ao ordenar que Pedro apacentasse o seu rebanho, faz de São Pedro o pastor visível, aquele líder, o cabeça visível. E é por isso que desde o 1º século nós já temos Santo Inácio de Antioquia, que era discípulo de São João Evangelista, falando que a Igreja Romana preside toda a Igreja na caridade. Depois nós vamos ter Santo Irineu de Lyon, Santo Irineu de Lyon do século II, discípulo de Policarpo, um dos discípulos de São João Evangelista, que na sua obra Contra as Heresias vai afirmar taxativamente que deve, por questão de necessidade, toda a Igreja estar de acordo com a Igreja Romana, porque ela detém a principalidade mais poderosa da Igreja Universal. Isso daqui no século II.
Posteriormente, a gente ainda tem, no século III, o Papa Santo Estevão reivindicando uma primazia singular. E segundo Firmiliano de Cesareia, ele fazia isso em razão da sucessão de São Pedro, entendido como o fundamento da Igreja Universal. A gente vai ter posteriormente, durante o século IV, V, VI, enfim, durante todo o primeiro milênio, os 7 concílios ecumênicos aceitos tanto pela Igreja grega, né, atualmente dita ortodoxa, quanto pela Igreja latina, a Igreja católica, onde taxativamente a primazia do bispo de Roma é reconhecida, não apenas uma primazia de honra, mas uma primazia jurisdicional. O Papa é aquele que tem poder até mesmo sobre o concílio ecumênico. O Papa é aquele que tem o poder e a jurisdição sobre a Igreja Universal. Então, se nós acreditamos, nós católicos, que, por exemplo, o concílio de Jerusalém, feito pelos apóstolos, ele teve a orientação, a assistência completa do Espírito Santo e, por isso, tem força cogente para todos os cristãos, assim também, o que foi instituído pelos apóstolos foi transmitido aos seus sucessores, o episcopado. E como São Pedro foi feito cabeça do colégio apostólico, o seu sucessor é feito cabeça do colégio episcopal, dos sucessores dos apóstolos. E o poder de realizar concílios ecumênicos, assim como os apóstolos fizeram em Jerusalém, permanece na igreja e permanece sendo feito. E sempre os concílios ecumênicos reconheceram que o bispo de Roma é o cabeça de todas as igrejas, o primaz da Igreja Universal, o confirmador infalível de Lucas 22, e, portanto, essa é a posição dos pais, essa é a interpretação que nos foi transmitida pelo longo da história, e nós vamos sempre defender o sucessor de Pedro. Nosso Senhor instituiu ele como chefe visível, que é o sumo pontífice, o chefe da igreja visível, o Papa. Ok, muito obrigado, professor Lucas. Está aí a sua prédica acerca do tema, falando se o papado é bíblico e no posicionamento do senhor, sim. Vamos lá, pastor Marcelo Hebraísta, o senhor tem aí um pouquinho mais de 4 minutos para a gente seja justo aqui no tempo, e aí o senhor pode dizer se o papado é bíblico, sim ou não, e o porquê. Data máxima vênia, né, com muito respeito ao nobre par, eu vou ter que discordar aqui do professor Lucas, até porque ele, acho que muito melhor do que eu, sabe que somente no dia 18 de julho de 1870, no concílio ecumênico, conhecido como Vaticano I, é que a Igreja Católica definiu formalmente a doutrina da infabilidade papal. Então, veja só, se passaram quase 19 séculos para que a Igreja Católica reconhecesse a doutrina da infabilidade papal em 1870. E até a palavra infabilidade é uma palavra nova, é uma palavra moderna, ela quase não foi usada na história da Igreja e também nas escrituras sagradas, tá certo? Quando eu vejo a palavra Papa, eu fico muito preocupado, professor Lucas, e com muito respeito, estamos aqui debatendo ideias e não pessoas, é que esse título de Bispo Universal, ou Sumo Pontífice, ou Cabeça da Igreja, são vários nomes, né, dados ao Papa Vicarius Filii Dei, o substituto do Filho de Deus. Esse bispo foi censurado pelos bispos de Roma, por exemplo, Gregório I, quando arrogou a si pela primeira vez na igreja João, bispo de Constantinopla, e depois seu sucessor João Ciríaco. Olha o que ele diz: nenhum de meus predecessores, isso é Gregório I, consentiu em usar tão profano título, porque se em verdade um bispo se chama universal, tira aos demais os nomes de patriarcas. Prossegue ele ainda aqui nas minhas anotações. Em verdade, eu digo confiadamente, isso Gregório I falando, que qualquer que a si mesmo se declara sacerdote universal, ou deseja ser chamado, professor Jonas, professor Lucas, precede o anticristo em seu orgulho, porque com soberba se antepõe aos demais. Ora, se a tradição da igreja é uma tradição confiadíssima, né, uma tradição perfeita, como é que Gregório não aceitou nem nos seus predecessores e diz que aquele que toma para si tão sublime privilégio precede o anticristo? Isso é uma fonte católica que eu estou usando aqui. Outro ponto que quero aqui, à guisa de introdução, exercer aqui o meu direito de fala, é que o título Vicarius Filii Dei, que para mim, muito respeito, professor Lucas, é um assinte, é uma heresia,
Por quê, pastor Jonas? Porque vigário, como ele bem disse, se diz representante ou substituto. Na verdade, a palavra vicários é melhor colocada como substituto. Então imagine Jesus em João capítulo 14 dizendo assim, ó, eu subirei ao Pai e enviarei o Papa? Não, eu enviarei o Consolador. Então, o substituto do Filho de Deus não pode ser o Papa, não é? Hermeneuticamente, exegeticamente, não cabe. Então, o substituto do Filho de Deus, com muito respeito, dasta máxima vênia, não pode ser o Papa, é o Espírito Santo, conforme Jesus ensinou em João capítulo 14. E para voltar a palavra ao professor Lucas, esse título vigário de Cristo, olha que coisa, jamais foi dado exclusivamente a algum bispo de Roma antes do concílio de Florença. Isso é um dado histórico. Esse título, Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus, não foi dado antes do concílio de Florença, que foi celebrado em 1439. Esse título não tinha. Quase 1.500 anos da história da igreja se passou e ninguém usou esse título. Esse título foi dado no concílio de Florença. E esse título era dado, conforme eu escrevi aqui, reservado aos bispos de Constantinopla e não ao bispo romano. Ok, muito bem, tá aí a prédica de cada um dizendo acerca do tema aqui. E agora nós vamos para o debate em si, onde não há uma ordem de fala, cada um pode pedir a parte e fazer as suas argumentações aqui conforme bem entender. Sempre aqui nós estamos discutindo ideias e não aqui questões pessoais, então fiquem à vontade para poder falar sobre. Eu gostaria de trazer aqui o texto mais conhecido aqui acerca desse tema, que é o lá de Mateus capítulo 16, onde Jesus e seus apóstolos estão em Cesareia de Filipos, naquele evento ali, e ele, quem dizem que eu sou, e que vocês dizem o quê? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e aí Jesus diz assim para ele, não foi carne nem sangue que te revelou, e tal, e aí chegamos aqui no versículo, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí o outro versículo, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Eu gostaria que vocês trouxessem a interpretação desse versículo aqui, tu és Pedro, porque eu andei pesquisando, tem no mínimo ali 3 tipos de interpretação para esse tu és Pedro. Então eu gostaria que vocês explicassem aqui essas 3 vertentes e por que, no caso do professor Lucas, entende que Pedro é essa pedra ali de edificação papal e o pastor Marcelo Hebraísta aqui diga que não, por que não e qual das vertentes que o senhor acredita. Está aí aberto para que vocês iniciem. Perfeito, vamos lá. O catecismo, ele admite as 3 interpretações como complementares, não como excludentes, mas o sentido literal... Então, e quais são elas? Por favor, se eu puder citar, pode citar para os nossos ouvintes terem a compreensão. O catecismo, ele entende como válidas as interpretações, tanto a literal quanto as alegóricas. A literal seria Cefas se referindo a São Pedro como a pedra sobre qual a igreja foi edificada. Entretanto, isso não exclui a confissão de Pedro ser também considerada como a pedra sobre qual a igreja estava... Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essa confissão, porque a confissão pressupõe o confessor. Então, pressuporia que São Pedro, o primaz, estava sendo a boca de todos os apóstolos. E, enquanto chefe da igreja, é ele quem deve confessar. Não é qualquer um que pode confessar, mas aquele que tem a legítima autoridade para tanto. E o último seria a questão de o próprio Senhor ser também a rocha sobre qual a igreja é edificada. Entretanto, se a gente pega para ver na história, e através também dos pais da igreja, que foram os primeiros cristãos a interpretarem esse versículo, e também através das atas dos concílios ecumênicos do primeiro milênio, nós veremos que a principal exegese é dada para que Pedro seja a pedra. Justamente porque, segundo o consenso dos pais da igreja, o Evangelho de Mateus foi escrito no dialeto dos hebreus, no aramaico. E no aramaico não há distinção entre Petros e Petra. Como a gente vê na Bíblia Peshittá, que é a mais antiga que a gente tem em aramaico, a gente vai ver literalmente sendo dito, tu és Cefas, e sobre essas Cefas edificarei a minha igreja. Então, os pais da igreja, como é que eles vão interpretar? Eu pego aqui, por exemplo, Tertuliano, que é um dos primeiros cristãos, não necessariamente um pai da igreja, mas já é um escritor eclesiástico do século III. Ele vai falar,
Pedro, aquele que é chamado a rocha sobre a qual a igreja deveria ser edificada, no capítulo 22 da prescrição Mas peraí, contra os hereges. mas isso não contradiz a própria Escritura dizendo que Cristo é a rocha? Não, porque seriam metáforas diferentes, assim como Cristo também é chamado de leão em alguns versículos, a gente vai ver a figura do leão sendo atribuída para o diabo em outros versículos. Então, como se trata... Aí é um simbolismo, não é o leão, mas é que seria como o leão, então não seria o mas leão, né? são metáforas distintas. Assim também a gente vai ver por exemplo, Isaías 51, Abraão sendo chamado de pedra, mas justamente a gente não está falando da mesma metáfora, então a gente faz essa distinção. De qualquer forma, o que a gente tem, por exemplo, em São Cipriano de Cartago, também antes do imperador Constantino? Sobre um só edificou sua igreja. O primado foi conferido a Pedro para que fosse evidente que há uma só igreja e uma só cátedra. Aquele que abandona a cátedra de Pedro, sob qual foi fundada a igreja, pode confiar que ainda está nela? São Cipriano de Cartago, Tratado sobre a Unidade da Igreja, capítulo 4. A gente também tem o Papa Santo Estevão falando mesmo. São Jerônimo, ele ainda vai mais além. São Jerônimo, que é o tradutor da Vulgata, né, quem traz e traduz de fato as escrituras, o que ele vai falar? Ele vai dizer: estou em comunhão com tua bem-aventurança, do Papa Damaso, isto é, com a cátedra de Pedro, pois sei que essa é a pedra sobre qual a igreja foi edificada. Esta é a casa onde somente o cordeiro pascal pode ser corretamente comido. Esta é a arca de Noé, e quem nela não for encontrado perecerá quando prevalecer o dilúvio. Quando você fala, professor Lucas, que a principal seria Pedro como pedra e as outras não são ignoradas, Sim. Como que você concilia isso? Porque falar de duas pedras no mesmo versículo e tal, como que vocês conciliam essa questão? É porque a gente admite que um mesmo versículo pode ter um sentido literal, que é Pedro sendo a Cefas, né, sendo a Kefa, mas também sem descartar complementariamente o sentido alegórico do mesmo versículo. Mas aí então, você acha que Jesus, sendo a pedra, é complementar a Pedro? É complementar no seguinte sentido. Por exemplo, normalmente os pais da igreja eles costumam usar não tanto Cristo porque Cristo aqui ele é o edificador. Ele não está sendo parte da construção, mas ele é quem edifica a igreja. Então por isso que faz mais sentido e a gente vai encontrar principalmente sendo atribuído à confissão de Cristo, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E também ao próprio Cefas, né? O próprio Pedro. Então, o catecismo entende que essas são as duas principais interpretações. Uma não exclui a outra, porque, como eu disse, a confissão de Pedro pressupõe o próprio Pedro. A confissão do primaz pressupõe o primaz. Mas, só para complementar, a gente vai ter no Concílio de Éfeso, na seção 3, sendo dito que São Pedro é o pilar da fé e o fundamento da Igreja Católica, que ele foi feito príncipe e cabeça de todos os apóstolos. No Concílio de Calcedônia, quando está sendo deposto um patriarca, que era Dióscoro de Alexandria, na seção 3, novamente, Pedro é chamado de fundamento da igreja, rocha da fé e porteiro do reino dos céus. No segundo concílio de Nicéia, do ano de 787, que também é aceito pela igreja grega e pela igreja latina, a gente vai ter, no cânon 4, sendo dito que Pedro é a suprema cabeça dos apóstolos. Enfim, para não ficar citando aqui muito descontextualizado, a grande questão é, nós católicos acreditamos nos concílios ecumênicos, que os concílios ecumênicos são infalíveis, porque justamente Cristo deu aos apóstolos a autoridade de pastorear o rebanho, desde que em comunhão com esse primaz, com essa cabeça da igreja. Então os apóstolos eles fizeram o concílio de Jerusalém, está lá em Atos 15. Ora, Cristo prometeu que estaria com a igreja todos os dias até a consumação dos séculos. Até porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Se não foi Cristo quem instituiu o papado, então o ônus de provar, na minha visão, é do protestantismo. Quem criou o papado? Quem foi que começou essa ideia papal? Porque, na minha visão, as portas do inferno não podem prevalecer. E assim, quando a gente lê Lucas 22, é muito claro, orei por ti para que a tua fé não falhe, a tua fé não pode desfalecer. Como que a promessa de Cristo podia estar errada? E ele dá a Pedro uma missão singular, nenhum outro apóstolo tem essa missão. Confirma os teus irmãos, confirma os demais apóstolos. É através da confirmação de São Pedro que Satanás não pode peneirar a fé dos apóstolos. Quem não tem, isso segundo a Escritura, a fé confirmada por São Pedro, acabaria tendo a fé peneirada como trigo pelo diabo. Nós percorremos as páginas do Antigo Testamento, a pedra sempre está relacionada ao Messias. Por exemplo, Isaías capítulo 28 e o verso de número 16. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. O Salmo de número 118, se não me falha a memória,
Porque para nós, professor Lucas, as escrituras têm o primado e não a tradição. O senhor bem sabe disso, não é? As escrituras é a nossa regra de fé e prática. Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Aliás, um dos nomes de Deus em hebraico, e aqui eu falo que tem um pouco de autoridade para falar, é Rosh Piná, cabeça de esquina. O próprio Pedro, professor Lucas, em Atos capítulo 4, e o verso de número 11, olha só como a escritura precede a tradição, porque Jesus diz que são as escrituras que não podem falhar e não a tradição. Atos 4:11, olha que Pedro e João diante do Sanedrim, a corte judaica formada por 71 juízes, que se reunia na CPT, na Câmara da Pedra Talhada, diz assim: este Jesus é a pedra rejeitada. Olha a declaração de Pedro. Por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então o próprio Pedro confessa diante do Sanedrim que a pedra é Cristo, não pode ser ele. O professor aqui usou um argumento, eu não quero usar a palavra falacioso, porque o debate está em alto nível, mas um argumento que não merece prosperar, professor. Por quê? Nós temos mais de 5.700 manuscritos encontrados, todos eles grego. Nós não temos, e aqui eu vou inverter a pergunta, cabe o ônus da prova ao querido professor Lucas, que ele me mostre um manuscrito encontrado e que tenha o reconhecimento da academia em hebraico ou aramaico. Nós não temos nenhum. Nós não temos nenhum manuscrito que a academia dá prioridade, todos eles gregos. Embora Matitiarro, Mateus, era judeu, ele escreveu em grego, isso está comprovado, não é? Então, usar esse argumento não merece prosperar, porque nós não temos, pastor Jonas Abadil, um manuscrito encontrado hebraico. Temos, abre aspas assim, só no século XIII, escrito por um judeu e contra o cristianismo. Quando ele usou aqui a Peshita, ele há de convir comigo que a Peshita não é aramaica, a Peshita é siríaca. Então caiu a tese de ser aramaico. A Peshita, pode colocar aí... Se o senhor puder explicar o que é a Peshita para os nossos ouvintes? A Peshita é uma tradução siríaca da Bíblia, não é? É uma tradução siríaca da Bíblia, como se fosse um Targum. O senhor sabe a data? É século V. Então nós temos quase aí 500 anos esse documento chamado Peshita, que é no siríaco e nem no aramaico. E quando o professor, para não monopolizar aqui, usa dizendo que Jesus se referiu a Pedro como Kefa, nós temos um problema, porque, eu não sei, professor, com muito respeito, o senhor conhece grego ou não? Grego? Não falo grego, falo latim um pouco. Mas conhece o grego? Você sabe que o Novo Testamento, sim, né? O grego eu conheço desses versículos mais importantes. Então vamos lá trabalhar um pouquinho essa questão aqui. Permita-me achar aqui nas minhas anotações. Eu não tenho assim, essa versalidade do senhor de usar ao mesmo tempo o celular. Olha o que diz o texto original de Mateus 16, 18, no grego, que como eu disse, não há nenhum manuscrito, nenhum achado que comprove isso que o professor falou. Isso é tradição da igreja. Nós não temos comprovação histórica. Agora, do grego, nós temos mais de 5.700 manuscritos que foram achados, que tem 98% de perfeição. E a Peshita não é aramaico, a Peshita é siríaca. Então, a tese do nobre professor caiu por terra. Obrigado por acompanhar este vídeo. Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!